Olá pessoal, bom dia. Então, gravando, né, mais uma vez, hoje quinta-feira, meio-dia, né? Quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2013, né? A gente recebeu, pessoal, um monte de perguntas aqui, né? Não sei se dá tempo de responder todas, né? Mas a gente pretende sempre fazer um vídeo assim com a duração de no máximo assim uns 30 minutos, né? Para não ficar muito cansativo, né? Mas vamos dar uma lida aqui. Oi Duda, tudo bem? Tenho assistido seus vídeos, sou espírita, mas me afinizo muito com o teu conceito, com a tua forma de pensar. Eu acredito que realmente os centros espíritas precisam de uma reciclagem, voltados a chakras, aura, tratamentos diferenciados, cromoterapia, apometria e outras coisas mais. Aí ela fala aqui, a gente não lê elogios aqui, tá? Só para o pessoal saber, né? A gente gostou muito que você fala sobre a observação e a meditação, que deveria ser empregada nos centros espíritas. Também gostei muito que você falou sobre as atitudes, sobre os falastrões. Isso é o que mais eu encontrei na minha vida nessa caminhada espiritual. Você tem alguma dica de como deve os centros espíritas se modernizarem? Aí a Fernanda da Bahia, né? O pessoal da Bahia. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, o propósito desses vídeos que a gente está fazendo, a Casinha Universalista, não é ditar regras para ninguém como deve fazer, mas sim uma troca de experiências, né? Experiências minhas, pelo que eu passei, pelo que eu estou passando, né? O Guerreiros da Luz está muito no comecinho, a gente tem uma casa que não tem a placa, geralmente o Centro Espírita tem a placa lá, né? Alunos do bem, alguma coisa assim, né? E nós nem placa temos porque é alugada e a gente não pode colocar placa, né? Não tem como. Mas eu sei que a gente vai para um lugar onde a gente vai poder botar a placa dos guerreiros, né? E eu vou te falar uma coisa, eu acredito que o espiritualismo, o universalismo, né? Ele vem assim, não que ele seja o topo de toda a espiritualidade. Quem achar que o espiritualismo é o topo de toda a espiritualidade está caindo no ego e vai acabar errando o caminho, né, completamente, né. O espiritualismo ele vem para que a gente possa estudar outras religiões, né. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu dizia, pô, eu estudo as religiões, né, eu estudo as outras culturas. O pessoal dizia, não, mas tu está fazendo uma salada de fruta. Eu não acredito que eu tenha fazer uma salada de fruta, porque eu acredito, eu já falei isso em vídeos. Ignorância é tu falar de uma coisa que tu não sabe. Então, a gente não tem conhecimento de uma coisa, a gente deveria calar-se, né? E aí é nesse momento que a gente parece que é aí que a gente quer falar mesmo, sem saber. Se eu fosse falar da Umbanda, eu gostaria de ter passado pela Umbanda. Eu queria vivenciar isso na pele, eu não queria ter a experiência das outras pessoas. Eu queria eu ter vivenciado, né? E foi muito legal, e todos os lugares têm um lado bom, um lado ruim. Os centros espíritas têm um lado bom, tem um lado ruim também, assim como as umbandas, igrejas, templos. Lá no Guerreiros também tem um lado ruim, assim, com certeza. Poxa, tem várias energias, várias pessoas. Então acho que a gente precisa entender, né? Somos pequenos, né? O nosso tamanho, e não querer ser maior nem melhor do que os outros, né? Eu vou te falar uma coisa. Isso que eu aprendi sobre a meditação, eu acredito que a gente realmente deva levar para os centros espiritualistas, né? Porque pensa bem, eu acredito que, por exemplo, a gente se reúne em grupo, né? Uma vez por semana na quarta-feira para estudos ou para trabalhar, né? Trabalhar em prol das pessoas, né? Fazer trabalhos dando passes através de palestras, né? E trabalha também o encaminhamento de irmãozinhos desencarnados, né? Eu acredito assim, a minha amiga Fernanda, né, que eu falei, que a gente não precisaria assim se reunir em grupos para fazer trabalhos espirituais. O correto é que a gente desenvolvesse esse trabalho espiritual espontaneamente todo dia, desde que você acorda, eu fiz o curso voltado para o espiritualismo ali, né? E eu falava isso, que o corpo físico é um templo da alma, do espírito, né? E esse templo ele vai ser acessado a qualquer momento do nosso dia a dia,
por várias pessoas, então você tem que estar preparado para levar alguma coisa boa para as pessoas, para poder fazer o diferenciado, né, desse mundo que as pessoas estão sempre correndo, sempre com pressa, o pessoal não tem tempo de olhar para cima, não tem tempo de ver um pôr do sol, a beleza de uma árvore, de uma flor, né? Então eu acredito que o espiritualismo ele vem para dizer que para fazer o bem a gente não precisa se reunir somente em grupos, né? A gente deveria fazer isso automaticamente todo dia, a todo momento, a todas as horas, né? Mas infelizmente a gente necessita de grupos, né, para realmente fazer esse trabalho. A gente necessita porque o que acontece? Como a gente se programasse para naquele tal dia, com tais pessoas, desenvolver um trabalho, formar uma egrégora, né? Formar uma egrégora quando várias pessoas se juntam com o mesmo propósito, o amparo, ajudar, servir, né? E assim, ó, eu vou te falar uma coisa, principalmente se tratando de religiões, de espiritualidade, o espiritualismo também, a gente vê muitos falastrões, né? Muitas pessoas que falam bastante. Então, Fernanda, assim, ó, resumindo, né, pra gente entrar logo assim já na Casinha Universalista parte 7, tem uma frase que eu acho ela fantástica, que eu levo ela muito comigo, que ela diz assim, ó: palavras é muito bonito para quem acredita. Atitudes é muito importante para quem observa. Eu já falei isso, acho que foi no vídeo 3 ou no 4. Cara, tu vê aquela pessoa falar, aquela pessoa com aquele magnetismo, aquela energia boa, mas assim, ó, sempre vai além das aparências, sempre questiona tudo, sabe? Experiencia, vivencia, não é porque a pessoa falou que você tem que dizer amém. Não diga amém para tudo. E observe as atitudes da pessoa. As atitudes mostram muito como a pessoa é. As atitudes que a pessoa é com um animal, as atitudes que a pessoa é com a natureza, a atitude que a pessoa é com os seus familiares, aquilo mostra muito como ela é, né? Então, acho que é isso. Acho que consegui responder a tua pergunta, né? Só tem mais, mas acho que não vai dar tempo. Bom, gente, hoje nós vamos falar dois assuntos assim que eu acho que são bem importantes, né, na Casinha Universalista parte 7, né? A gente gravou na segunda-feira, não gravamos terça nem quarta, e a gente vai gravar agora na quinta-feira. Amanhã não vai ser gravado, porque sexta-feira, véspera de sábado, a gente tem um casamento bem importante, a gente tem que botar toda a nossa atenção, né, nessas energias, né? Eu acho que o físico e o espiritual são espelhos, né? E tem que haver o equilíbrio. Então o que acontece? Eu preciso me focar também no meu trabalho, né? Então é isso aí. Pessoal, a gente falou nos outros vídeos que a casinha espiritualista ela não é muito diferenciada de um centro espírita, né? Quando eu abri o Guerreiros da Luz, eu peguei assim, o que eu acho que tem de melhor num centro espírita e só coloquei meditação, reiki, viagem astral, projeção astral, o trabalho de bioenergias, né? E a gente sempre levou assim, né? Quando a gente começou o grupo, que lá nessa casa Preto Velho é bem-vindo para trabalhar. Exu também é muito bem-vindo, a gente vai falar dos Exus hoje. Então o que acontece? A gente faz o trabalho através de palestras, né? A gente fala de autoconhecimento, a gente faz muito, a gente pretende fazer muito com que as pessoas pensem, né? Pensem e que elas não digam amém para tudo, que elas experienciem na vida delas, né? A palestra do Guerreiros ela é mais focada para isso, né? Fazer as pessoas pensar, raciocinar, né? Não dizer amém para tudo, que elas possam ter a vontade e a gana de querer experienciar tudo aquilo que é dito, né? A gente trabalha os passes, né? E aí no passe todos os médiums, todos os passistas foram iniciados no reiki, né? Todos são reikianos, certo? Nível 1 e nível 2. Então a gente colocou o reiki nos passes também, né? A gente faz assim o atendimento fraterno, a gente conversa com pessoas, como eu falei na palestra, tem pessoas que não querem conversar, elas querem ir no centro somente para ouvir, mas tem umas que querem falar e precisam de uma atenção, né, particular, assim. Então a gente tem o atendimento fraterno
E a gente tem os trabalhos de cura, né? E a gente tem também a mesa mediúnica, que acontece, assim, a mesa mediúnica que a gente faz, ela é voltada para os irmãos desencarnados, todos aqueles irmãos que vão ali, porque acontece assim, né? Até eu gostaria muito de, a gente está começando a fazer conexões com outros centros espíritas, eu gostaria que o pessoal entrasse com a gente, que houvesse realmente esse network, que nem aquele amigo falou, né? Essa integração, né? A gente tem, eu vou contar uma experiência minha, tá? Uma experiência minha, sempre as experiências do Duda. Cara, uma vez, numa quarta-feira, eu tava muito cansado, trabalhei pra caramba e tinha o centro espírita, né? Tinha que trabalhar. Eu vou me levantar, porque tem uma formiga que tá me mordendo aqui, não tá dando certo. Vou sair daqui um pouquinho, só um pouquinho. Au. Bom, aí naquele dia eu trabalhei muito, né? Tava bem cansado e geralmente, cara, a maioria das vezes, toda aquela pessoa que é médium, que vai estar me ouvindo, ele vai dizer, ele vai rir agora, né? Naquele dia, o dia que antecede o próprio dia de trabalhos em grupos espirituais, a gente recebe muito assédio, é muito difícil chegar até o centro que a gente vai trabalhar, né? Aí, o que acontece, né? Aquele dia teve muitos tumultos, muitas provações, eu estava bem cansado, né? E aquele dia eu saí assim do trabalho, eu estava indo pro centro espiritualista. Aí eu estava indo no meu carro e pensei assim, poxa, né, meu? Poxa, seria tão mais confortável assim eu ir pra casa, jantar, ficar com a minha filha, né? Tomar um banho, deitar naquele sofá, aquele sofá né? E tava assim realmente me questionando o porquê de tudo aquilo, né? E foi muito impressionante, assim, parece que alguém me ouviu, né, cara? Daí eu cheguei lá onde a gente faz os trabalhos, lá tem um estacionamento grande. Eu parei o carro, abri a porta, sempre sou o primeiro a chegar, abri a porta, começar a arrumar as coisas. E aí eu esqueci o rádio no carro, a gente trabalha sempre com música, né, lá no centro, né. E, cara, quando eu olhei pro estacionamento, assim, é como se a clarividência fosse aberta, assim, eu enxerguei assim, um monte de irmãos, assim, caídos, né? Todos, assim, de preto, muitos machucados, muitos quebrados, muitos gritando, eu vi cachorros no meio deles, eu vi algumas, assim, umas fumaças como luzes brancas, sabe? E aí eu não vi vozes, mas na minha consciência alguém falou assim, poxa, tu tá cansado? Olha toda essa gente esperando para o trabalho dessa quarta-feira, tem um trabalho tão bonito esperando. Cara, daí naquele momento assim me caiu a ficha, assim, né, da importância desse trabalho. Eu vi com meus próprios olhos, assim, né, um monte de irmãos esperando, né, para no final ser feito a mesa mediúnica para fazer a ligação com os hospitais espirituais e encaminhar todos eles. Foi muito forte o que eu vi naquele dia, assim, sabe? E desde aquele dia eu pensei assim, poxa, eu vou deixar de ser egoísta, né? E nunca mais na quarta-feira, assim, mesmo estando cansado, nunca mais reclamei, nunca mais me questionei, né? Uma coisa que eu percebo, assim, claramente é que acho que com certeza deve acontecer com os outros trabalhadores, é que no dia de trabalho a gente é muito assim testado, né? Falando de assédios, muitas pessoas nos ligam para nos irritar, né? Para nos tirar do sério. Aparece no nosso próprio trabalho pessoas que vêm para nos desequilibrar, é um constante orar e vigiar, né? A todo momento. E assim, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, no momento que você sentir que você está ficando irritado, que você está se desequilibrando, para tudo que tu está fazendo, vai no banheiro, faz uma prece, faz uma oração, se questiona se aquilo é teu ou não é, acho que é um grande passo, né? E lá no Guerreiros eu percebi que assim, ó, os amparadores da casa, os mentores dos Guerreiros da Luz,
Durante a semana toda, eles começam os trabalhos é na quarta, na quarta, depois do dia de trabalho na quinta-feira, eles já começam a recolher espíritos, né, que estão perdidos, espíritos sofredores, suicidas, irmãos que foram abortados, e eles começam a levar todos eles lá para a casa do Guerreiros da Luz. Só que eles não entram, é impressionante isso, eles não entram na casa. Eles ficam todos lá no terreno onde seria o estacionamento. Aí no final a gente faz assim, a gente faz a conexão com os hospitais espirituais, e o comando que foi intuído a dar a gente pede para o guardião, a gente vai falar de guardião hoje, né, que o guardião da porta abra as portas do castelo para que todos aqueles irmãos que estão lá esperando o tratamento possam entrar. E naquele momento é muito forte, todos os médiuns sentem muito, eu me arrepio muito, eu sou médium de incorporação, eu sinto muito essa energia. Então é fantástico, é muito lindo, porque o que acontece? Ter uma casa espiritualista, você está trabalhando você mesmo, primeiro de tudo você tem que se trabalhar, você. Existe uma frase espiritual que é fantástica, né? Que a gente leva como uma das bandeiras do Guerreiros da Luz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Se você começa o trabalho, você tenha a certeza que você vai receber muita coisa, você vai ser muito ajudado, mas cara, você vai ser muito cobrado por isso. É muito difícil nesse mundo físico você manter a ética, a moral. Muitas vezes você tem que abandonar pessoas que você ama, né, para fazer a coisa certa, entendeu? Muitas vezes você tem que ter o equilíbrio constante, é bem por aí. E pessoal, então é um trabalho muito bonito, né? Muito bonito mesmo. A gente perde foco, o pessoal começa a ficar olhando pra gente, impressionante, né? E assim, pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de falar hoje, né, é sobre os trabalhos de cura, né? A gente está falando sobre o encaminhamento dos irmãos desencarnados e os encarnados, né? Então, primeiramente, vamos falar dos irmãos encarnados, né? Os tratamentos de cura. Lá no Guerreiros da Luz, a gente leva muito para as pessoas a seguinte informação: ninguém cura ninguém, é fato. Ninguém cura ninguém. Tudo depende de ti. As pessoas quando entram lá para um trabalho de cura, quando vêm conversar comigo, eu passo para os médiuns também, os curadores, né, que passem a seguinte informação: 50% é meu e 50% é teu. Você tem que querer, mas tem que querer muito, certo? Tem que querer muito essa cura, senão você não vai conseguir. Então a gente passa isso para as pessoas, né, e ter a certeza que lá não tem nenhum curandeiro, certo? Depende muito de você. Aí que entra o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, para as pessoas saibam que a cura está dentro delas, se elas quiserem realmente se curar. Então esse é o primeiro passo. E quando eu falo 50% meu, 50% do grupo Guerreiros da Luz, é que assim, a gente fez um estudo, né? E gostaria mais uma vez de chamar os Centros Espíritas para que a gente possa dividir essas informações, né? O estudo sobre cura, né, para poder ajudar os irmãos nesse tratamento. A gente chegou a uma conclusão que a pessoa fica doente por 3 motivos, né, por 3 aspectos. Primeiro, somatização. O que é o câncer, gente? O câncer é mágoa. A pessoa que guarda mágoa, rancor, ódio dentro dela, ela vai somatizando. Ela não libera aquilo, ela não bota aquilo para fora, ela não consegue perdoar. A pessoa vai ficar doente. Pessoal, lá no Guerreiros tem uma frase que é fantástica. Ela diz assim, essa frase, ela veio dos amparadores do Guerreiros da Luz. Ela fala assim: o corpo mostra aquilo que a tua consciência não quer ver. Ou seja, o físico começa a mostrar aquilo que você não quer ver. Ou seja, se você está com câncer, você precisa ter a consciência que você está guardando mágoa dentro de você, energias muito pesadas. E se você não liberar, você vai ficar doente e você vai acabar falecendo. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto de doenças que a gente tem estudado, né, é o karma, né, pessoal? São doenças kármicas que vêm
doenças que quando a pessoa antes de encarnar aqui, ela traz isso, né, na sua assinatura energética, né? Lembrando que karma não é que Deus nos castigue por algo que fizemos em outra vida. Está na nossa assinatura energética, entende? E eu gostaria de falar assim, bem simplesmente assim, sobre karma, assim, para que todo mundo possa entender. É como se a gente tivesse feito muita bobagem, muita besteira numa outra vida, todos nós já fizemos. E aí quando a gente vem para cá, a gente senta com o nosso mentor espiritual, com o nosso amparador. É como se fosse uma coisa assim, tipo, você está devendo um monte, né? Um monte de contas, né? E você não consegue pagar. E aí você fala assim, olha, vou botar tudo no pau. Vou botar tudo pra... Vou deixar vencer tudo. Pago tudo junto. Então é mais ou menos uma coisa assim, e você vai pagar tudo junto. Mas deixando bem claro que quando a doença é kármica, a pessoa pode se curar também. Geralmente a gente tem acompanhado os trabalhos, né, médiums que trabalham com a gente, pessoas que... Porque a espiritualidade, quando você vem e reencarna para esse mundo aqui, tem é todo feito um projeto, né? Todo um projeto assim, quem vai entrar na sua vida. E a doença, ela é feita a doença ela vai se manifestar quando você tem 28 anos. Mas se a pessoa começa a se espiritualizar, ela consegue jogar com que essa doença, né, esse expurgo que ela vai ter de energias, ela passe a acontecer lá com 60, 70 anos. Ela consegue aproveitar um pouquinho mais dessa vida aqui. Ela consegue transformar. Eu acredito que o espiritualismo ele precisa levar essa palavra transformação, né? Então assim, recapitulando, né, em estudos do Guerreiros da Luz, a gente, trabalhando com cura, a gente tem percebido que as pessoas, que nós, né, ficamos doentes em 3 aspectos, né? O primeiro deles, como eu falei para vocês, é somatização. O segundo aspecto, karma, né? É kármico o negócio. E o terceiro aspecto é a obsessão, né? O obsessor, ele pode levar o irmão à loucura, à doença, né? Pode colocar aparelhos, levar o irmão ao suicídio também, né? E aí é um trabalho assim que realmente, sobre a obsessão, né, é também 50% da pessoa e 50% do centro espírita, né? Porque você consegue assim ajudar muito no desligamento de um obsessor quando você começa a mudar suas atitudes, né? A sua forma de pensar, a sua energia, né? E o centro espírita no tirar o obsessor, desligar da pessoa por um tempo, né? A gente precisa deixar bem claro assim que o obsessor você tira. Mas assim, se a pessoa não mudar a forma de pensar, ela continuar com as mesmas atitudes, ele volta, cara, ele volta. Não tem centro espírita, não tem umbanda que tire. Então são esses 3 aspectos, né, que nós ficamos doentes. E esses 3 aspectos dependem muito de nós, a cura, né? Por exemplo, somatização é se conhecer, liberar essas energias, não guardar mágoa, não se sentir ofendido, trabalhar as energias, né? Aí que entra a projeção astral, a bioenergia, né? Esterilização de energia, absorção, o EV. Fantástico, né? E quanto ao karma, gente, o karma é assim, dentro do nosso coração é uma bússola. A gente sente o que a gente foi. Ter a certeza de que não fomos grande coisa, eu acho que é um grande aprendizado, assim, acho que é um grande, poxa, fugiu a palavra aqui, é um grande... Vou encostar aqui, deixa eu olhar para mim não cair para trás. Eu acho que é pergunta de 100 milhões, né, que a gente fala. E a obsessão, né? A obsessão, saber que você está obsidiado, que você está sendo influenciado, procurar um centro espírita, tomar passe, fazer tratamentos, tentar a reforma íntima, leituras que te ajudam a elevar, músicas que te sintonizem, procurar um parque. Todo espiritualista precisa estar em contato com a natureza. E é isso aí, entende? Então, o tratamento de cura do espiritualismo, lá do Guerreiros da Luz, ele é muito voltado a que a pessoa tenha consciência, que tudo depende dela. 50% dela, 50% é nosso. Nós vamos trabalhar reiki, vamos fazer harmonização de chakras. Se tiver com obsessão, nós vamos tentar conversar com o irmão, nunca forçando nada. Volto a falar sobre obsessão aqui no vídeo número 7. Lá no Guerreiros, lá no nosso centro espiritualista, a gente, quando chega uma entidade muito pesada, tipo Mago Negro, Guardião, essas coisas todas que existem, né?
acredite você ou não, a gente não perde tempo em querer doutrinar, você não sabe que não, e respeita muito e só rosa no cardíaco até o momento que ele vai embora, né? E a gente começou a ter o respeito de muitas dessas entidades, assim, no trabalho e até ajuda, tá? Bom, pessoal, 25 minutos eu vou falar dos Exus. Falei do guardião da porta, né? Lá do Guerreiros, né? No final a gente pedimos ao guardião da porta que abra as portas, né? Do centro para que os irmãozinhos que estavam lá fora possam entrar. E são os Exus, né, gente? Os Exus trabalham em centros espíritas, em centros espiritualistas, médiuns videntes que veem eles em centros espíritas. Exu é o senhor dos caminhos, né? Antes de falar deles, né, queria pedir licença para falar deles, falar com muito amor, com muito carinho. Exu é guardião dos caminhos, né, das encruzilhadas, soldado de preto velho, certo? A palavra Exu vem do idioma do idioma Iorá, né? E Exu, gente, geralmente se apresentam como seres grandes, né? Gigantescos, muito brabos, muito ferozes. E eles têm a capacidade de mudar de forma, né? Eles são geralmente brabos, fortes, quando trabalham para ajudar, desmancham artefatos, aparelhos, trabalhos de magia negra, certo? Em casas espíritas, espiritualistas, muitas vezes são vistos como guardiões, muitas vezes são os lanceiros, né? Que já foi muito falado em livros espíritas, são os lanceiros das caravanas que descem com o umbral. Muitas vezes eles se manifestam com armaduras, né, de guerra. Muitas vezes se apresentam muito chique, de terno, gravata, chapéu, como pilantras, né. O dia do Exu é na segunda-feira, né. O patrono é Santo Antônio. E eles fazem um trabalho muito bonito. E lá no Guerreiros da Luz eles são muito bem-vindos para os trabalhos, sendo para trabalhar para a luz. E a gente precisa entender e estudar isso aí, né? Por exemplo, existem 3 tipos de Exu. Existem os Exus pagãos, né? São Exus que não têm o entendimento do bem e do mal. Apenas cobram por seus trabalhos. E assim o fazem, né? Aí depois tem os Exus batizados, né? O que são os Exus batizados? Exus batizados são Exus que têm um entendimento do bem e do mal, mas trabalham para as duas linhas, tanto para o bem quanto para o mal. Basta que paguem para eles, certo? E existem os Exus coroados, né? O que seriam os Exus coroados? Exus coroados são Exus que trabalham nas trevas para a luz. Nós lá do Guerreiros da Luz, a gente sabe que existem irmãos que trabalham nas trevas para a luz, e muitos deles são Exus, são guardiões, fazem um trabalho muito bonito. Muitas vezes em centros espíritas são eles que retiram os obsessores, na marra, na força, porque senão eles não saem, né? A presença deles forte, muitas vezes assim, difícil de ver, que assusta as pessoas, né? É realmente assim, porque é para dar um choque naquele irmão que está ali, porque o irmão está tão preso naqueles, a gente chama circuito fechado, né? Querendo se vingar, que ele ajuda muito nos trabalhos, né? E o Exu coroado, depois de prestar tanto trabalho para a luz, né? Porque ele trabalha durante muito tempo na luz, nas trevas para a luz, ele recebe daí, né? Ele serve assim de trabalhador da luz, né? Ele é promovido, né? Ele começa a ser soldado de preto velho, ele começa a evoluir, ele começa a ter a evolução dele. E assim, pessoal, sobre Exus, né, finalizando, meia hora, tá? É um estudo lá do nosso grupo que eu gostaria de dividir com as pessoas, com os outros centros espiritualistas, com os irmãos da Umbanda, né? Que a Umbanda é maravilhosa, é fantástica, mas a verdadeira Umbanda, eu sempre vou falar isso. A verdadeira Umbanda é paz e amor, não existe sacrifício de animais,
Se tiver sacrifício, se tiver sangue, não é Umbanda, certo? Lá no Estudos do Guerreiros a gente descobriu o seguinte: todos nós temos um Exu. Todos nós temos um irmão de direita e um irmão de esquerda. Todos nós temos o nosso anjo da guarda e todos nós temos um Exu. Aquele desenho de um anjinho do lado direito e um diabinho, cara, em nossos estudos a gente percebeu isso. Então o que acontece? O que seria esse Exu de esquerda? É um guardião, muitas vezes é um parente nosso, né? Um tataravô, um bisavô, que não cabe nós a julgar, errou na vida alguma coisa, caiu nas trevas, passou por um processo de zoantropia, né? Eu já falei sobre isso, se deformou, tornou-se Exu, e ele vem para nos ajudar, né? E a evolução, olha que legal isso, pessoal, tá? Olha que legal. A evolução dele passa pela nossa. Caiu um cisco no olho bem agora. A evolução dele passa pela nossa, ou seja, o trabalho, né? Quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós nos desenvolvermos, né? A gente vai ajudar esse irmão, porque ele vai trabalhar junto com a gente, ele vai estar sempre do nosso lado. Certo, pessoal? Exu, então, vem do idioma Iorubá, né? Que vem da África, tá? E é um irmão que tem que se respeitar, é um irmão que faz um trabalho muito lindo. Nem todos os Exus fazem trabalho bonitos. Existe um Exu que eu não posso esquecer de falar neles, que são os caveiras, né? Os caveiras que trabalham no cemitério. Geralmente o pessoal, o Exu caveira. Exu caveira, esses Exus que trabalham no cemitério são Exus que têm um uniforme, eles usam uma caveira no lado direito. E eles fazem todo um trabalho de fechar o perímetro do cemitério, porque lá aparecem muitos magos negros, muitos feiticeiros que vão lá para roubar ectoplasma, né? Energias densas, pesadas, de pessoas que se suicidaram, pessoas que estão presas ao corpo, para através daquelas energias começarem a fazer ataques a pessoas encarnadas, acoplando na aura, né? Então é um trabalho muito bonito que tem que realmente ser estudado, certo? Eu vou parar de falar nesse assunto, porque acho que eu estou enchendo o saco de vocês, 32 minutos. Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Namastê.